Bem, eu estou um pouquinho rouco, às vezes tossindo um pouco, em virtude desse clima meio maluco, mas a ideia é que eu não demore muito, né, o intuito desse encontro é mais realmente para estar sanando dúvidas, né, mas todos nós sabemos que é sempre bom dar uma navegabilidade sobre a temática, explicar, né, e assim as dúvidas que forem surgindo, pontualmente vocês possam estar me interrompendo, beleza? Eu vou parar aqui a câmera, porque muitas das vezes acaba aumentando muito o posicionamento na rede, na linha, e isso acaba prejudicando a transmissão. Bem, para a dinâmica de hoje, né, nós vamos rever alguns conceitos aí sobre o agronegócio. Essa temática é de suma importância, exatamente porque a agroindústria nada mais é do que um dos pilares do agronegócio. Então, o agronegócio, ele, ele acaba sustentando toda essa rede e é o nosso principal carro e chefe econômico. O Brasil é um dos maiores exportadores desse negócio agro, nós chamamos de agronegócio. Então, como dizem, né, o Brasil é o grande celeiro do mundo. Opa. Bem, o agronegócio, ele tem duas vertentes, né? Ele tem a questão da porteira. Essa vertente porteira significa um grande delimitador de áreas. Então, a porteira do agronegócio é onde eu delimito, onde é campo, aonde são os produtores de insumo, aonde é o meu mercado consumidor. Então, tudo isso vai fazer parte dessa minha vertente. Então, nesse tópico, nós vamos aprender aí as principais operações e transações agropecuárias do setor, reconhecer também o significado da temática agronegócio como atividade econômica e sendo a principal atividade econômica do país, identificando também essas forças dentro de uma cadeia produtiva. Então, o tópico que nós vamos estar abordando hoje será esse. Mas o que é o agronegócio? Então, o agronegócio, ele envolve toda uma cadeia produtiva, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira de uma propriedade rural. Ou seja, antes da porteira, o que acontece? São aquelas organizações que comercializam, né, que disponibilizam insumos para que a minha fazenda, para que o meu negócio consiga produzir itens que serão transformados, né, e comercializados após porteira. Então, a agroindústria ela faz exatamente isso. Ela pega esses produtos que são produzidos na fazenda e cria um valor agregado a estes. Então, isso acaba aumentando a rentabilidade. Então, antes da porteira, né, nós temos aí produção e fornecimento de insumos, de máquinas e equipamentos e serviços especializados. Então, esses insumos, esses requisitos são que vai me dar, o que darão a sustentabilidade, as condições para que o campo possa produzir. Então, isso é antes da porteira. Então, na hora de plantar, eu preciso de ter a semente, eu preciso de ter todos aqueles itens necessários para produzir, para plantar. Então, o trator, o maquinário, tudo isso é antes da porteira. Então, eles entram para darem condições para que eu consiga produzir. Já dentro da porteira, nós temos o preparo, o manejo dos solos, os tratos culturais, a irrigação, a produção, né, a colheita, a criação animal. Então, todos esses itens são produzidos dentro da porteira, ou seja, na fazenda. E depois da porteira? Bem, depois da porteira é o que eu vou comercializar, né? É o resultado da minha produção campestre, do campo. Então, aí eu preciso de ter o quê? De ter uma logística que permita transportar esses produtos, de ter uma armazenagem condicionadora que permita com que eu possa guardar de uma forma segura o que é produzido.
e até mesmo fazer uma intercalação, né? Porque muitas das vezes, quando todo mundo está produzindo, quando todo mundo já dispõe daquele produto, o preço despenca, porque eu tenho muitos produtores comercializando o produto. Tanto que é o momento que nós chamamos de safra, o momento a qual o preço desses produtos está mais em conta, porque está todo mundo produzindo. Já em um momento posterior, quando eu consigo ter uma armazenagem eficiente, eu possa armazenar esses itens e no momento a qual começa a sumir no mercado, ou seja, surgir a escassez, aí eu possa comercializar esse produto com um valor maior. Não é isso? Isso acontece. Vou permitir algumas pessoas entrando aqui. Voltando. Bem, então, essa questão de você armazenar e conseguir vender em um momento posterior é de suma importância, né? Tanto que existem grandes empresas que trabalham só com armazenagem. Eles compram toda a produção na safra e esperam o momento de ocorrer a entre-safra, que é o momento que já não se produz mais aquele item. E aí eu consigo elevar o meu preço e ganhar nessa diferenciação. Bem, então, essa questão de depois da porteira é exatamente a questão de distribuição, né? E aí também entra a industrialização do produto, porque a maioria dos produtos comercializados no mundo, eles têm a origem na fazenda, principalmente na questão alimentícia, na questão de vestimentas. Então, a fazenda produz e depois a porteira esse produto vai sofrer uma agregação no seu valor, ou seja, ele vai sofrer transformações, e essas transformações têm um custo. E esse custo é repassado e acrescido de lucro para o comerciante. Bem, conforme nós vimos nas aulas anteriores, pessoal, o agronegócio ele é um conjunto de todas as operações envolvidas, desde a fabricação até o consumo dos produtos agropecuários, in natura ou industrializados. E a agroindústria ela entra nesse quesito, porque ela transforma esses produtos in natura e vai acrescentar agregações, transformações nesses produtos, para que possa atender um certo nicho de consumo. Esse conjunto ele envolve também as transações de fabricação dos insumos. O que são os insumos? São as sementes, né, são os vermicidas, as medicações, né? Então, são todos aqueles itens necessários para eu produzir. Então, isso são insumos. Bem, em decorrência dessa migração, né, para a área urbana, que aconteceu aí ao longo da história, né, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. Então, cada vez menos eu tenho um quantitativo de pessoas necessárias para produzir no campo. Então, mas graças ao maquinário, à tecnologia de ponta que o Brasil, né, graças à Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, ela conseguiu fazer com que o país seja um dos maiores detentores de tecnologia nesse segmento. Então, o Brasil é um exportador de tecnologias. Então, isso faz com que o campo cada vez menos precisa de gente, de pessoas trabalhando. Então, hoje nós temos uma quantidade mínima de pessoas trabalhando voltada para a produção dos alimentos. Logo, também, nós percebemos o quê? Que essa questão tecnológica, ela acabou trazendo o quê? Mudanças estruturalmente falando na fisionomia da fazenda. Ou seja, a cada dia, o campo ele é mais mecanizado, mais tecnologias de ponta são inseridas nesse contexto. Então, assim, a propriedade rural, ela passa a receber muitas informações externas, necessitando de estradas, armazéns, portos, aeroportos, softwares, bolsas de mercadorias, fertilizantes, pesquisas, novas técnicas, tudo de maneira que consiga acompanhar essa internacionalização da economia. E o Brasil é um dos maiores detentores de tecnologias nesse segmento. Tanto que as fazendas hoje, elas sofrem terraplanagem, elas sofrem transformações altamente visíveis, máquinas que trabalham diurnamente, noturnamente, né, que trabalham com GPS. Então, a colheita hoje ocorre
noturnamente falando, coisa que até anos atrás não era possível, só polia durante o dia. Então, hoje, até durante a noite, os maquinários estão ali trabalhando, não para. A fazenda, né, hoje, graças a essas tecnologias, ela não para nunca. 24 horas trabalhando ali na produção. Bem, aí, pegando esse gancho que nós vimos, desse conceito de agronegócio, né, da concepção das fronteiras, então nós temos algumas segmentações. Essas segmentações, por exemplo, ela é dividida em sistema agroindustrial, ou o famoso SAI. Mas o que é esse sistema agroindustrial? É todo o conjunto de atividades que concorre para a produção de insumos até a obtenção do produto final. Então, olha só, você tem um insumo, você tem a produção na fazenda e tem um produto no final desse processo. Então, se você, por exemplo, for produzir a soja, então você tem os insumos, são as sementes, né, os inseticidas, a água, então tudo isso vai permitir com que você produza. E após a produção da soja, aí você vai dar o tratamento final nela. Ou vender o produto in natura, que é a soja a granel, é vender simplesmente o fruto da hortaliça, ou então você vai efetuar algumas transformações. Transformar a soja, por exemplo, no farelo, no óleo, no leite, numa carne, N produtos. Então, essa é a ideia. Então, assim, nós vemos aqui, ó, as indústrias de apoio, são aquelas que vão fornecer os insumos, são aquelas que vão fornecer o maquinário, né, a indústria química, a indústria mecânica, os eletrodomésticos, seja tudo aquilo necessário para dar um apoio para que eu consiga produzir. Aí já vem o sistema agroindustrial, então ele começa ali na produção. Então nós temos a agricultura, que vai produzir as hortaliças, a pecuária, né, que já vai produzir a questão bovina, suína, né, que são os animais responsáveis por fornecer a carne, o couro, e já a pesca, dentro da piscicultura, que vai fornecer aí os peixes. Então, essa produção na cadeia alimentar se intitula isso. Aí nós temos as transformações, que aí no caso vai pegar a agricultura, vai transformar os produtos, como eu mencionei no caso da soja, a indústria da pecuária também, a transformação vai transformar o couro, por exemplo, né? Vai colocar tingimento e tratar esse couro para que seja produzido calçados e por aí vai. No caso da pesca, aí eu tenho também a indústria alimentícia, que já vai fornecer filés, vão fornecer camarões, então vão fornecer a sardinha enlatada. Então isso sofre algumas transformações. E aí nós temos a distribuição, caracterizada pelo varejo, o atacado, os restaurantes, os hotéis, né? E a não alimentar. Bem, a não alimentar já vai fornecer também insumos para a indústria e para a sociedade que não seja contextualizada dentro da alimentação. Aí nós temos a indústria florestal, nós temos a do fumo, couros, peles, a indústria têxtil, que é aquela que produz os tecidos. Então nós temos aí alguns... a lagarta, né, que vai fornecer a seda, que vai fornecer os insumos para a indústria têxtil, papel, agroenergia também. Então, tudo isso faz parte aí do sistema agroindustrial. Pessoal, alguma dúvida até então, vocês podem estar perguntando aí para mim, tá? Pode acionar o áudio de vocês aí e estarem perguntando. Então, vamos continuar. Bem, já o complexo agroindustrial, ele já é um arranjo produtivo, tá, professor? Mas o que é o arranjo? É um conjunto de partes que vão formar um todo para produzir algo. A ideia de arranjo é isso, né? São esse conjunto de itens que vão formar alguma coisa maior. Então, nós temos aí, por exemplo, o complexo industrial do leite. Então, eu vou pegar tudo que envolve a industrialização do leite. Então, nós temos ali, por exemplo, eu vou pegar o leite, vou fazer a pasteurização, que na verdade é matar os germes e fazer a eliminação de bactérias, fazer uma limpeza, né, e permitir com que ele seja condicionado em uma embalagem que permita aumentar o tempo de vida útil daquele produto. Então, eu vou fazer essa pasteurização, que nada mais é do que você aquecer e esfriar em altas temperaturas o leite,
para que ele possa sofrer esse processo e conseguir atingir, né, o que nós pretendemos. Bem, aí eu tenho a homogeneização dele, né, na qual eu vou passar a fazer esse procedimento aí, né, de coagulação, tirar a gordura, fazer a maturação, passar para a batedeira. Então, todos esses aspectos aí vai permitir com que eu... Olha, pessoal, acabou saindo aqui. Então, vai permitir com que eu consiga produzir, né, o requeijão, produzir esses itens que mencionados aí na imagem. Bem, do próprio leite também eu tenho a indústria da manteiga, da margarina, só que a margarina ela já vem da soja. Então, aí já é um outro tipo de complexo, né? Então, nós vimos o complexo do leite, a produção aí do requeijão e da manteiga. E aí, da soja, nós temos outras atividades que também são complexos agroindustriais. Então, a soja, eu vou ter o processo de descascamento, de moagem, de extração. A extração vai me retornar o quê? Farelo, outras aplicações. Às vezes, até o bagaço, ele é usado para fornecer rações para os animais. Então, o farelo de soja ele tem grande proteína, né, mas o bagaço dele também é utilizado aí para alimentação de animais. Bem, depois nós temos o óleo bruto da soja, aí vai sofrer também refinos, e aí depois também tem processo de emulsão, que aí vai transformar leite de soja, queijo de soja, leite em pó. Então, tudo isso aí, pessoal, faz parte aí desse complexo agroindustrial da soja. Entendeu? Então, para cada item produzido na agroindústria, eu tenho que ter um complexo agroindustrial, que vai fornecer todo o ferramental, toda a tecnologia e o processo necessário para que eu consiga ter esse produto aí no final do processo. Professor, Sim. a Kemily comentou assim que, no caso, é só o processo de industrialização, ou entra transporte e outros. Você fala o quê? Do complexo agroindustrial? Isso. Não, aí já é só o processo realmente de produção, tá? É da agroindústria. Já a questão da logística, de transporte, aí você já vai aqui no sistema agroindustrial, tá bom? Então, o sistema agroindustrial, ele tem uma notoriedade maior. Quando nós estamos falando de produção e transformação, aí eu já entro no complexo agroindustrial, entendeu? Sim, obrigada. Tá? Só recapitulando, no sistema agroindustrial, aí eu já tenho tudo, desde as indústrias de apoio, né, até as indústrias de distribuição do produto a qual eu estou produzindo. Quando eu falo do complexo agroindustrial, aí eu já falo da produção daquele item. Então, eu pego o leite e vou criar os derivativos dele, requeijão, manteiga, né, o soro, o iogurte. Então, tudo isso vai resultar do complexo agroindustrial. Por isso que fala agroindústria. Eu vou pegar os itens e vou criar uma industrialização em cima destes itens do agronegócio. Aí eu tenho um exemplo da soja, né, que eu mencionei para vocês. Aí tem um terceiro item também, que já é a cadeia de produção. Aí a cadeia de produção, ela já não cuida da produção. Ela vai cuidar do quê? Simplesmente da logística. Ele vai pegar os itens, nós estamos vendo aí algumas empresas rurais, né? Essas empresas vão passar aí para a primeira transformação, aí tem empresas de segunda transformação, empresa de terceira transformação, ou seja, quando eu falo da cadeia de produção agroindustrial, eu estou trabalhando mais a questão da logística. Ó, se eu volto aqui, o sistema agroindustrial é formado pelo quê? Pelo complexo agroindustrial, que é onde eu vou trabalhar a produção e transformações dos itens agrários, né, em produtos industrializados. Então, o complexo agroindustrial é a indústria propriamente dita, onde eu vou produzir
Já a cadeia de produção, ela já vai cuidar da logística, ou seja, de como que eu vou trafegar esse produto ao longo da transformação deste. Então, nós temos aí o macro segmento rural, né? Esse macro segmento rural é a fazenda, então são as empresas rurais que vão produzir a seda, vão produzir a soja, vão produzir o leite, vão produzir tudo que for necessário, né, para que eu consiga tirar da fazenda esses itens. Então, o leite, né, a carne, tudo é dentro dessas empresas rurais. Bem, depois disso, aí nós já temos o macro segmento industrial. Então, em segmento industrial, eu vou pegar aqueles itens que vieram do meio rural, leite, a carne, a seda, e aí eu vou passar por transformações. E nem sempre uma indústria ela vai atender todos os itens. Por exemplo, eu tenho um laticínio que muitas das vezes ele simplesmente faz a pasteurização do leite e produz uma gordura bruta. Então, uma outra empresa vai pegar essa gordura e vai pegar o leite e vai transformar em iogurte. Então, às vezes acontece isso. Por exemplo, eu vou citar... Existia um laticínio nessas cidades mais interioranas, igual Trombas, Montevidéu, região do norte do Goiás, que elas faziam o quê? Compravam o leite dos produtores, levavam para essa região e a coisa que elas faziam é fazer a pasteurização do leite. Ela não fazia iogurte, não fazia requeijão, não fazia nada. Aí vinha uma indústria Manacá que pegava esse produto e levava para Séries. Aí em Séries haveria essas transformações. Ou seja, a empresa de primeira transformação, ela pegava o leite e fazia só a pasteurização desse. E retirava a gordura bruta dele e o leite em si. Aí vinha uma outra empresa que fazia a segunda transformação. Pegava esses itens, aí transformava no iogurte, transformava no requeijão, na manteiga. E dependendo da situação, ainda vem uma outra empresa de terceira transformação e por aí vai. É igual no caso da seda, né? Tem uma empresa que vende a seda, aí tem uma outra que vai transformar essa seda em fios de seda. Esse é o caso exemplar que nós temos 3 transformações em empresas distintas. No caso do bicho da seda, a produção é feita nas empresas rurais. Então, ali vai produzir os casulos. A empresa de primeira transformação, né, vai pegar esses casulos aí e vai fazer um condicionamento destes. Aí, a de segunda transformação vai pegar esses casulos e já vão transformar em fios de seda e vão comercializar. Já a de terceira transformação vai pegar esses fios de seda e transformar em tecidos. E aí nós temos o terceiro segmento, né, o macro segmento da distribuição. Aí já são as empresas atacadistas, varejistas e de alimentação coletivas, ou seja, são empresas que vão distribuir esse produto. Os atacadistas, eles vendem em grande volume para que os varejistas o fracionem. Então, qual o papel do varejista? É pegar esses fardos, ou seja, grande volume de produtos, e fazer essa segmentação e vender em pequenas quantidades. Por que existe isso? Porque não tem como a indústria, uma empresa, por exemplo, a indústria, ela vender diretamente para o consumidor, porque o custo de transação é muito alto. Uma indústria, ela vende para 10 distribuidores, por exemplo. São 10 pessoas que ela negocia. Aí cada indústria dessas 10, aí já vende aí para uns 50 atacadistas, né? Aí estes vendem para os varejistas, que já é o cara que vai vender para mim. Aí acaba segmentando em milhões de clientes estes. Então é assim que funciona a rede. Não dá para a indústria vender diretamente para você por causa do custo de transação. Ela precisa de outros entrantes nessa cadeia produtiva para que esses possam estar fazendo o papel devido. Então, precisa disso tudo, funciona um ciclo. Porque não tem como você comprar exatamente na indústria, porque o custo de transação é muito alto. Por isso que tem que ter os atacadistas e os varejistas. Beleza até então, pessoal? Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida, assim, em relação ao que você falou, que, por exemplo, a pessoa pega o leite de outro lugar, vai lá e pasteuriza em outra empresa. Em relação a isso, tipo, não fica mais caro, por exemplo, o produto final, porque assim, vai tirar de um, vai para outro que eu pago. Porque, assim, por exemplo, não sei se tem que pagar, mas você paga para outra empresa pasteurizar para você pegar o produto de volta e ir mandando para outros lugares até chegar no produto
produto final. Esse gasto vai ser maior do que se você tivesse todos os instrumentos na sua própria empresa e o seu produto final fosse mais barato? Perfeita a sua colocação, bem interessante. Bem, funciona assim. A grande questão é porque, muitas das vezes, a indústria ela consegue ter uma produtividade tão alta que toda a mercadoria que eu tenho naquela região acaba não sendo suficiente para produzir tudo. Entendeu? Por exemplo, esse município que eu falei, que o cara fazia a pasteurização do leite e vendia gordura. Então, é um município pequeno. Talvez lá ele conseguiu o quê? 100 mil litros de leite, por exemplo. Só que a indústria, ela consegue produzir 5 milhões de litros por dia. Então, ela precisa, muitas das vezes, se centralizar em algum ponto, né, para que ela consiga estar pegando leite em vários municípios. Então, aí, nessa questão, a logística aí ela fica melhor. Você tem um ganho logístico, porque não tem como, naquela regiãozinha, eu montar uma indústria daquele porte. Muitas das vezes as estradas, a situação do município é até precária em relação a isso, porque produção de leite tem em todos os lugares, nem sempre os meios acessíveis a esses lugares são interessantes. Então, acaba acontecendo isso. Ela cria pontos de distribuição, ou seja, por exemplo, se eu pegar essa empresa que eu mencionei para vocês, que fica em séries até Trombas, dá 200 quilômetros. Então, o raio de abrangência dela, por exemplo, seria 200 quilômetros. Eu monto essa empresa nesse lugar, e aí eu crio pequenas unidades, nas quais essas que eu mencionei, que vão lá e vão pegando leite lá dos fazendeiros pela manhã. Aí, como demora muito, né, tipo assim, o leite, se sair da propriedade até ir para a série dos 200 quilômetros, ele precisa de ter um tratamento antes. Aí é interessante ter esses polos, esses pequenos laticínios no interior, que eles fazem esse trabalho. Então, eles fazem a coleta, trabalham aquele leite ali, o leite fica ali por 24 horas e depois o restante da transformação, a manteiga, né, e o leite já processado, aí vai para esse grande laticínio aí, que já produz grande. Então, a questão que você levantou é importantíssima, mas é só por essa questão mesmo de distribuição e de capacidade da indústria. Tanto que, o que acontece? Nesses pequenos sítios, existe muito a questão das cooperativas. Né? A cooperativa já é uma solução, porque a capacidade de indústria, por exemplo, do Nestlé, né? A Nestlé ela já pega uma quantidade muito grande de itens para produzir. Agora, por quê? Porque a Nestlé ela tem contatos e canais de distribuição no Brasil inteiro. Então, a Nestlé vende o produto dela para o Brasil inteiro. Agora, já a cooperativa, ela já não tem essa força. Então, mas ela consegue reduzir os custos, exatamente igual você falou. Porque a Nestlé, ela tem que pagar 2 quilômetros aí todos os dias de transporte. Já uma cooperativa, ela já está ali naquele município, ela já não tem esse custo. Por isso que os produtos dessa cooperativa, elas são mais baratos. Se você for no supermercado, aí você vê aquelas marcas mais tradicionais e outras que são de pequenas cooperativas, o preço da cooperativa é bem inferior. Então, dá para você entender essa questão aí. Não sei se eu consegui te responder. Ah, sim. Então, tipo, um fator principal para fazer todo esse trajeto é dependendo da demanda, né? Isso, exatamente, da demanda, né, e da capacidade de produção daquele parque tecnológico. Então, é um grande parque de laticínio leiteiro, uma Nestlé, por exemplo, que ela acaba optando em ter um polo só de distribuição e comprar desses pequenos laticínios do interior. Mas, realmente, você está certa. O custo dela se instalasse no exterior é menor. Só que, como a capacidade de produção dela é muito grande, então não compensa ela ir para o interior. Beleza? Ah, sim, entendi. Professor, Sim. tipo assim, quando, lá na fazenda, o leite está contaminado. E a pessoa não viu que o leite está contaminado. Tipo, vai que deixou ir uma vaca com mastite. Aí a pessoa não viu e foi o caminhão de leite lá na fazenda e pegou aquele leite. Eles sabe falar assim que foi aquela fazenda que deu a tal contaminação? Sabe o que acontece? Hoje, as fazendas elas têm aqueles tanques de refrigeração, né? Toda fazenda hoje lá, porque isso aí,
O governo, pessoal, ele tem um grande papel de normatizar. Antigamente, era mais difícil. O que acontece? O fazendeiro, ele colocava o leite lá nos tambores e ia para o lado de cima. Aí chegava lá, aquela mistura toda, e aí o produto acabava perdendo qualidade, e quando vinha algum produto estragado, muitas das vezes não era conseguido detectar. Então, o governo, ele cria processos e normatiza as leis, que aí a pessoa, para comercializar, ela precisa se adequar. Então, no caso que você perguntou do leite, como é que funciona hoje? Hoje, qualquer produtor leiteiro, ele tem que ter um tanque de refrigeração. E aí, quando ele pega aquele leite, ele pega uma amostra do leite, ou seja, uma tampinha, essa tampinha de remédio aí que a gente toma. Então, pega uma pequena amostra do leite e usa um reagente. Então, esse reagente, ele vai detectar se aquele leite está dentro dos padrões de qualidade aceitáveis. É igual quando você faz o exame de sangue para o Covid. Ele pega aquela amostra do sangue seu e joga um reagente, que é o vírus. Então, ele vai ver que se aquele sangue, se os anticorpos, eles têm um tratamento em cima daquele vírus. E aí sabe se você já pegou Covid, se você já tem imunidade ao Covid. Porque como seus anticorpos de uma pessoa que já pegou a doença, ele já está, como se diz assim, ele consegue detectar o vírus, então, quando você coloca o reagente, que é o vírus, aí ele pega e vai combater aquele vírus. E aí ocorrem transformações no sangue que permite detectar se você tem imunidade ou não a uma nova contaminação de Covid. Então, o leite é da mesma forma. Eles vão pegar uma amostra e vão colocar um reagente que a própria indústria distribui. Aí, lógico, isso o fazendeiro faz para detectar. Agora, se o fazendeiro agir de má fé, quando chegar lá no laticínio, em primeira instância, o laticínio também vai fazer esse teste. E quando chega na indústria, a indústria também faz o teste. Então, teoricamente, são 3 testes que fazem do leite. Inclusive, tem um teste de água, para verificar a densidade que você tem de água no leite. Que até a pessoa pode colocar água para aumentar o volume e ganhar mais. Então, até isso tem esses índices de detecção de água, detecção de outras doenças. Beleza? Beleza. Tá, então andando mais um pouquinho. Nós terminamos esse tópico. Esse tópico, pessoal, é um tópico assim, pequeno, né? Ele é mais para vocês entenderem esse conceito aí da questão da agroindústria. Na verdade, é um sistema que vai pegar os produtos vindo do campo e vão agregar valores. Esses produtos vão sofrer transformações para atender uma necessidade do cliente. Nós demos o exemplo aí da seda, né, do tecido, do leite, da manteiga, da soja também. Então, só resumindo, nós vimos aqui que o sistema agroindustrial engloba tudo, desde as indústrias de apoio, a que produz os insumos, a que vai produzir o alimento, a que vai transformar o alimento, a que vai distribuir o alimento, ou então, se for uma indústria não alimentar, que vai pegar também esses produtos oriundos do campo e transformá-los. Então, o sistema agroindustrial é o mais complexo. Aí nós dividimos o sistema agroindustrial no complexo agroindustrial, que é aquela parte da produção, que vai cuidar apenas da produção. Então, o complexo agroindustrial, ele cuida só da produção, beleza? E a questão da cadeia produtiva, aí já cuida do transporte desse item ao longo das etapas. Então, tem o transporte dos produtos oriundos da empresa rurais, que vão para a indústria e depois que vão para o segmento de distribuição. Beleza, gente? Alguma dúvida até então? Eu acho que não. Tá, então olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu deixei para vocês uma pequena atividade. Então, essa atividade, deixa eu até ver aqui. Deixa eu falar um pouquinho, porque eu vou entrar lá no ambiente, que de cabeça assim, às vezes a gente não lembra. Aguenta aí só um minutinho, pessoal. Mas que eu me lembro é para vocês conceituarem o que é o agronegócio. E, bem, já estou aqui já no ambiente.
Bem, é isso. Vocês vão formular um conceito do agronegócio, o que é o agronegócio para vocês, e fazer a diferença de sistema agroindustrial, né, e o que é um complexo agroindustrial e uma cadeia de produção agroindustrial. Bem, o que acontece em relação a isso? Vocês podem escrever no caderno, né, numa folha, tirar uma foto e anexar aí no sistema, né? Passa para o computador alguma coisa, ou fazer no documento digital, usando o Word, usando o Writer. Então, assim, podem fazer da melhor forma que quiserem. Aí é só enviar para mim, tudo bem? O prazo é até o dia 19, porque o nosso próximo encontro é dia 20 de outubro. E aí, dia 19 de outubro, até dia 19, vocês mandem para mim. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu estou sempre à disposição. Aí essa aula eu vou deixar ela gravada lá para vocês, tá bom? Quando eu parar a interrupção, ele salva no meu Google Drive, e aí eu deixo no YouTube, no canal do YouTube, para vocês acessarem se tiverem dúvidas. Mas com o material que está disposto na plataforma, no nosso AVA, dá para vocês fazerem tranquilo. Em relação à presença, chamada, a gente não está cobrando isso. Acho que foi a ordem que a direção deu para não estar fazendo essa questão da chamada. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para esclarecer. Deixa eu ver aqui no chat aqui, né? Quem me perguntou se, no caso, processo de industrialização, mas acho que eu já respondi isso aí, né? Ao longo do trâmite. Tudo bem, então, para vocês? Tudo sim. Alguém com dúvida? Eu acho que não. Então tá bom. Então, pessoal, um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu espero vocês no próximo encontro. Um abração, até mais.